Dando continuidade à série de vídeos sobre neoliberalismo, neste segundo vídeo trataremos como a conjuntura geopolítica mundial e a situação econômica dos Estados Unidos influenciaram o surgimento do neoliberalismo. Como surgiu o neoliberalismo, segunda parte. Antes de iniciarmos nossa conversa, gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Antes de iniciarmos o tema do nosso vídeo, gostaria de fazer um convite a você. No dia 7 de setembro, em Fortaleza, nós temos um encontro marcado às 15 horas na Praça da Cruz Grande, em defesa da democracia, contra as privatizações, em defesa do serviço público e gratuito, em defesa dos direitos trabalhistas e pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Se você, como eu, sonha em um país mais justo, mais democrático, onde todos têm os mesmos direitos, esteja presente. No dia 7 de setembro, a nossa voz em todo o Brasil fará ser ouvida. No vídeo anterior, nós tratamos do surgimento do liberalismo como um pensamento econômico e algumas de suas características. Tratamos da crise capitalista de 29, causada pela superprodução e pela extrema desigualdade existente entre as classes, e o surgimento do pensamento keynesiano, que, diferente do pensamento liberal clássico, ele defende a participação do Estado na economia. Esta doutrina econômica ela vigorou nos Estados Unidos até as décadas de 80 e 90 do século passado, quando passou a vigorar a doutrina neoliberal. As ideias keynesianas estão na contramão das ideias neoliberais. Se elas foram imprescindíveis para tirar o capitalismo da crise de 1929 e para instituir um desenvolvimento econômico sustentado na criação de um mercado consumidor nacional, para a burguesia este modelo já não é o ideal. Já não é ideal, primeiro, porque para sustentar o estado de bem-estar social é necessário um crescimento econômico estável do capitalismo. E um aumento da cobrança de impostos dos mais ricos para financiar as despesas decorrentes dessa política. E segundo, o exemplo de desenvolvimento soviético na década de 80, ele é derrotado. Acaba a União Soviética e o capitalismo ele é restituído na Rússia e em todas as repúblicas do bloco soviético. Sem o contraponto socialista, a burguesia não possui mais razão para continuar com o estado de bem-estar social defendido por Keynes. Antes que digam que Keynes era comunista, suas ideias influenciaram a formação de partidos políticos social-democratas que defendem o sistema capitalista, mas com a participação do Estado na regulação das relações sociais e econômicas e no financiamento de políticas públicas nas áreas da educação, da saúde, da moradia, do transporte, entre outras áreas, fundamentais à formação de uma sociedade menos desigual e mais justa que aquela defendida pelos neoliberais. Keynes ele defendia uma maior taxação do imposto de herança, não porque ele era comunista, mas porque pelo pensamento liberal clássico, a riqueza deve advir do trabalho, do esforço do indivíduo e não da herança. Keynes defendia inclusive uma renda básica permanente para que não houvesse queda de consumo e o sistema não entrasse em crise. Segundo ele, o valor investido retornaria ao Estado em forma de impostos. Imaginem o que diriam os neoliberais tupiniquins. Isso é coisa de comunista, abaixo o Bolsa Família. Isso só serve para sustentar vagabundo. Pegando um gancho nas ideias keynesianas, se fôssemos pensar em uma reforma tributária profunda no Brasil, nós aprovaríamos uma mudança na forma de taxar os impostos. Atualmente, os impostos incidem
mais no consumo do que na renda. Isto penaliza quem vive de salário, pois ele normalmente utiliza todo ou quase todo o valor do salário na aquisição de produtos, enquanto os ricos utilizam uma pequena parcela de sua renda e aplicam a maior parte. Em outras palavras, o pobre paga proporcionalmente mais imposto que os ricos, como podemos ver neste exemplo, onde o imposto que incide na compra de uma TV representa 20 vezes mais para João, se compararmos a renda de João e Pedro. A tributação sobre o consumo no Brasil representa cerca de 50% dos impostos arrecadados no país, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, representa apenas 18%, e estamos falando do principal país capitalista do mundo. A atual tabela do imposto de renda de pessoa física também é injusta, com aqueles que possuem menos renda. Cobrar imposto de quem recebe 2 salários mínimos é um absurdo. Na proposta apresentada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais, a menor faixa da tabela deveria começar em 4 salários mínimos, escalonando a cobrança de forma a atingir as maiores rendas, como mostra a tabela. Isto possibilitaria uma maior isenção ou diminuição do imposto cobrado hoje a trabalhadores e setores da classe média e o aumento das maiores rendas. Aumentar a alíquota sobre a taxação de herança, como ocorre em diversos países capitalistas desenvolvidos. Hoje o Brasil taxa em 4%, enquanto no Japão é 55% e nos Estados Unidos é de 40%. Cobrar imposto sobre dividendos. Atualmente, só o Brasil e a Estônia não cobram. Enquanto estou gravando este vídeo, a Câmara dos Deputados, por iniciativa da oposição, discute a cobrança de 20% sobre dividendos e a bancada governista está propondo 15% de taxação. Vamos aguardar o resultado da votação. Esta votação é importante porque 82% da renda dos 0,01% da população brasileira provém dos dividendos. Criar um imposto sobre grandes fortunas, embora esteja previsto na Constituição brasileira e seja adotada em vários países do mundo, o Brasil é visto como uma proposta comunista. Todas essas propostas elas foram elaboradas por diversas entidades e protocoladas na Câmara dos Deputados, mas infelizmente elas não possuem força política para serem aprovadas. No entanto, todas elas são baseadas no pensamento keynesiano. Em substituição às ideias keynesianas dos economistas da escola austríaca de economia, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, eles criam uma nova teoria inspirada no liberalismo, que propõe a participação do Estado na implantação dessa política econômica, desse pensamento econômico, mas também com a redução da máquina estatal, com privatizações, com o aumento da participação da iniciativa privada na economia. Mais tarde, a Escola de Chicago, sob liderança dos economistas Milton Friedman e George Stigler, não apenas teorizam o que viria a ser o pensamento neoliberal, como também implantam a teoria no Chile durante a ditadura de Pinochet, uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina. O Chile ele foi escolhido porque as medidas eram tão impopulares que não seria possível implantá-las em uma democracia. O Chile hoje é o exemplo a não ser seguido. O Estado ele não oferece educação e nem saúde pública e gratuita, os trabalhadores sofreram diversas perdas salariais e direitos, as empresas públicas elas foram totalmente privatizadas, acabou-se a previdência pública e o país é líder em suicídio de idosos, porque a previdência privada não atende às suas necessidades. Enfim, o receituário neoliberal completo que o atual ministro da Economia do Brasil, o seu Paulo Guedes, ajudou a implementar na época. Em 1989, estabeleceu-se o chamado Consenso de Washington, que passou a determinar a política do FMI e do Banco Mundial.
agências criadas pela ONU, pelo menos em teoria, para auxiliar os países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento como o Brasil, para adquirir empréstimos com o aval do FMI, eles deviam comprometer-se a implantar uma cartilha neoliberal que continha, entre outras coisas, teto de gastos públicos. Na prática, é a redução dos gastos com educação, saúde e políticas sociais, aprovado no governo Temer quando congelou os gastos sociais por 20 anos. Privatização das estatais, iniciada no Brasil com Fernando Henrique Cardoso e dado continuidade durante o governo Temer e atualmente com o governo Bolsonaro. Menor taxação de impostos para os ricos. Liberar o comércio com outros países sem barreiras alfandegárias. Nenhum país capitalista do mundo desenvolvido faz isso, mas eles exigiam dos países em desenvolvimento. Abertura para empresas estrangeiras. Desregulamentação ou flexibilização de leis que regulamentam a economia, ou seja, a redução da participação do Estado na economia. Flexibilização ou extinção de direitos trabalhistas. A reforma trabalhista aprovada durante o governo Temer pôs um ampadical na consolidação das leis do trabalho e na justiça do trabalho. E a autonomia do Banco Central em relação ao poder executivo. Em outras palavras, entregar o comando do Banco Central aos banqueiros, o que foi implementado no governo Bolsonaro. Essa política ela representa a implantação de um Estado mínimo para os trabalhadores e mais pobres do país e de um Estado máximo, para a burguesia representada no atual estágio pela elite financeira. No Brasil, o governo que representou melhor os interesses neoliberais foi o governo de Fernando Henrique Cardoso, que privatizou mais de 100 estatais, reduziu o poder de compra do salário mínimo, criou a política de teto dos gastos públicos e aumentou a dívida pública externa para 300 bilhões de dólares. E a dívida interna cresceu de 57 bilhões para 670 bilhões de reais. Sobre isso nós conversaremos em outro vídeo. Compreender esta política e como se comportam os partidos políticos e suas lideranças é fundamental se nós quisermos ser artífices de mudança, seja como um mero eleitor, seja como alguém mais atuante em nossa sociedade. Tudo que é votado no Congresso Nacional nos afeta diretamente. Quando os deputados alteram as leis trabalhistas ou reformam o sistema previdenciário ou fazem uma reforma administrativa e uma reforma tributária, eles estão aprovando leis que irão impactar diretamente em nossas vidas. E não podemos ficar feito otários, só assistindo, sem nos posicionar e sem protestar. Além das concepções keynesianas e neoliberais, existem as ideias econômicas socialistas, que trataremos mais na frente. Nos próximos vídeos nós vamos tentar entender como essas concepções elas influenciaram as políticas econômicas adotadas em diversos momentos da história do nosso país e como elas se confrontaram. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com os seus amigos e se você quiser nos dar apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se. Não se esqueça de fazer um comentário e até sugerir um tema para o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo sábado.